Olá, pessoal do sexto ano, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Márcio Jean e fiquem muito bem à vontade para mais uma rodada de conteúdo. Se o seu professor já passou o PDF da atividade de hoje, prepara o seu material, lápis, caneta, caderno, que a nossa aula já vai começar, tá certo? Para você que está assistindo essa aula na TV, você também pode estar assistindo pelo nosso canal, o canal Matemática Viva. Passa lá, se inscreve, que a gente vai receber vocês com o maior carinho do mundo, tudo bem? Nessa semana, a gente vai começar os conteúdos falando a respeito dos ângulos. Hoje a gente vai trazer os conceitos, as ideias e no final a gente já passa para vocês o exercício, tudo dentro do vídeo, tudo bem? Segue o vídeo. Ok, vamos lá. A definição que temos a respeito dos ângulos é quando ele é formado a partir de duas retas, na qual a gente pode aqui representar uma dessas semi-retas, e aí quando a gente constrói outra reta que possui como origem o mesmo ponto, o mesmo vértice, que no caso é esse ponto aqui, é o que a gente são os itens básicos para que venha a ser formado um ângulo. De que maneira? Digamos que aqui temos um ponto A nessa semi-reta aqui, temos um ponto B nessa outra semi-reta, e aqui nós temos o ponto O, que representa a origem dessas duas semi-retas. Então a gente vai observar que quando junta essas duas semi-retas nesse mesmo ponto, é formada uma espécie de região, né, que no caso é uma região convexa. E essa área aqui é o que a gente vai chamar de ângulo, ou seja, é uma região formada por duas semi-retas que tenham um mesmo ponto em comum. Não pode ser uma reta aqui, uma outra semi-reta aqui e dizer que aqui é formado o ângulo, não. Para acontecer o ângulo, para que venha a ser identificado o ângulo, é necessário que tenha o mesmo ponto de origem, tanto dessa semi-reta que passa pelo ponto B, como dessa semi-reta que passa pelo ponto A. A esta região a gente chama de ângulo e ela é identificada como a região AOB, na qual a gente identifica onde é que é o ponto de encontro, que no caso aqui é no ponto O. Então, no caso, a região formada pelos pontos, pela semi-reta que passa por A, topa em O e depois continua em outra semi-reta que passa pelo ponto B, essa região é o que a gente vai chamar de ângulo, tá certo? E aí, conforme essa abertura aqui, é que a gente vai medir no caso, o ângulo, tá certo? A gente vai observar que o ângulo, a unidade de medida dele é o grau. Por exemplo, 10 graus, ou então 35 graus. É a forma adequada de se representar ou de se medir um ângulo, tá certo? Sendo assim, a gente vai observar que quanto mais esse ângulo aqui crescer, na verdade, maior será a medida do seu ângulo. Eu vou mostrar bem aqui para vocês uma outra situação em que a gente vai verificar até que ponto, digamos assim, um ângulo possa vir medir. Digamos que aqui nós temos uma reta, né? Vocês sabem que temos aqui uma semi-reta. Se eu traçar essa semi-reta bem aqui, a gente vai dizer que a distância entre essas duas semi-retas, que no caso aqui é o ângulo, ela vem a medir mais ou menos a 20 graus. Se eu trouxer ela para cá, para uma distância maior, a distância que vai daqui até a outra semi-reta é o que a gente vai chamar de, vamos medir aproximadamente 45 graus. Se a outra reta vier para cá, então no caso, ela já vai possuir uma medida bem maior. Olha só, a distância ou a região que vai dessa semi-reta para essa outra semi-reta aqui, a gente vai dizer que ela vai medir 90 graus. Então, quanto mais essa região poligonal aqui vier, aliás, essa região entre essas duas semi-retas for ficando mais distante, a gente vai dando uma medida maior para cada uma delas. E, portanto, vamos ver até que ponto ela pode chegar nesse caso.
Bem, se você observar que formou como que se fosse uma espécie de um canto, né? Que no caso a gente até representa exatamente por esse símbolo aqui, ó. Que no caso representa o número, o ângulo de 90 graus. Se de repente não fosse esse aqui a medida, se a outra semirreta viesse para cá, então quanto que mediria esse ângulo aqui? Ele já iria medir, no caso, o dobro de 90 graus, que no caso medem 180 graus, meçam 180 graus. Poderia ser maior? Poderia. No caso, ele poderia vir para cá, e aí a gente iria medir esse ângulo aqui, ó, que no caso já seria o triplo de 90, que dá 270 graus. Eu falo grau porque o grau é a unidade de medida do ângulo, é o grau. E no caso, se ele continuasse aqui, né, se ele não continuasse a ponta dele, dar um giro ou uma volta e topasse, ficasse uma semirreta coincidente em cima da outra semirreta, ele ia dar o que a gente ia chamar de um giro completo. E o giro completo ele mede 360 graus. A gente vai já explicar isso aqui. Então, para que o ângulo venha medir um giro completo ou uma volta completa, ele vai medir, no caso, 360 graus. A partir daí, a gente vai, então, classificar os ângulos, não é verdade? Existem 3 classificações principais. Nós temos o ângulo agudo, temos o ângulo reto e temos o ângulo obtuso. Agudo, reto e obtuso. Veja só como que funciona o ângulo reto. Aliás, o ângulo agudo. O ângulo agudo, nós temos aqui uma semirreta e qualquer valor menor que 90 graus, ele vai ser classificado como agudo. Por exemplo, se eu colocar bem aqui o ângulo de 45 graus. 45 graus. Ele aqui no caso representaria o ângulo agudo. Poderia ser 45 graus, poderia ser 50 graus, 70 graus, 80 graus. Qualquer valor menor que 90 graus é classificado como ângulo agudo. O ângulo reto, mais uma vez eu vou aqui repetir, é o ângulo de 90 graus, certo? Tá aqui uma semirreta, tá aqui a outra semirreta, e no caso, essa abertura aqui, ela mede exatamente 90 graus, e portanto, é classificado como ângulo reto, que a gente costuma representar por esse símbolo aqui, ó. O ângulo reto. Poderia ser para cá, poderia ser virado para esse outro lado aqui, ó. A gente colocaria aqui, ó. Não importa para qual lado ele está, para a esquerda, para a direita, do lado de baixo ou do lado de cima. O importante é que se ele tivesse abertura desse tamanho aqui, é quando ele representa o ângulo reto, que mais uma vez repito, mede 90 graus. Então é isso. Se for menor que 90 graus, é classificado como ângulo agudo. Se medir exatamente 90 graus, é classificado como ângulo reto. E se ele vier a ser um ângulo maior que 90 graus, vou fazer bem aqui um exemplo. Por exemplo aqui, 120 graus. Se ele vier medir 120 graus, como no caso é maior que 90 graus, então ele vai ser classificado como um ângulo obtuso. É estranho esses nomes, mas com a prática, com o exercício, a gente vai se habituar, se familiarizar com eles. Ângulos menores que 90 graus se chama ângulo agudo. Ângulos exatamente de 90 graus se chama ângulo reto. E se ele vier a ser maior que 90 graus, tipo 100 graus, 120 graus, 150 graus, é classificado como ângulo obtuso. Existem outras classificações, mas essas são as mais usuais, essas são as mais citadas nos nossos livros e nas nossas atividades. Ângulo agudo, ângulo reto e ângulo obtuso. E não esquecer, a unidade principal de medida é o grau, tá certo? A gente diz 120 graus, 100 graus, 90 graus.
Daqui a pouco a gente vai explicar como é que foi formado essa unidade de medida. Vamos aqui observar algumas situações em que é possível perceber a ideia de ângulos em nosso dia a dia, através de giros. Observe. Uma determinada situação em que temos um transporte em que ele está indo numa direção, você pode observar aqui que temos a direção norte, sul, leste e oeste. O carro está indo da direção oeste para o leste. Porém, ele resolve dobrar para a sua esquerda, indo para o norte. Portanto, antes ele iria para o leste, só que dobrou para o norte, fazendo, portanto, um giro de 90 graus, como a gente acabou de aprender quanto que mede esse ângulo. Então ele fez um giro de 90 graus. Uma outra situação, o carro estava indo do oeste para o leste, só que ele se enganou e na realidade ele retornou novamente para o oeste, fazendo, portanto, um giro de 180 graus. Do leste para o oeste dá uma parte de 90 graus e outro de 90, dando um total de 180 graus. E por último, uma outra situação em que o carro estava indo do oeste para o leste, achou que se enganou, retornou novamente para o oeste e mais uma vez se enganou, dizendo, não, na realidade, indo para o leste é que era o caminho correto mesmo. Então, voltou novamente para o mesmo ponto de partida, dando, portanto, um giro completo, de uma volta completa, fazendo, portanto, 360 graus. Então, essas são as situações no dia a dia em que é possível perceber tanto objeto quanto pessoas fazendo esses movimentos, onde dá para se perceber os ângulos, a presença dos ângulos. Na primeira situação, ele deu um giro de 90 graus para o norte. Na segunda situação, ele deu um giro do leste para o oeste, perfazendo 180 graus. E na última situação, ele deu um giro, estava indo para o leste, girou para o norte, para o oeste, para o sul e novamente ficou na mesma posição para o leste, fazendo aí, portanto, um giro de 360 graus. A gente pode falar de voltas, não é verdade? Você vai observar que nessa última situação ele deu um giro de uma volta completa, foi uma volta completa, né? Estava para o leste, girou e parou na mesma posição, dando, portanto, uma volta completa. Na segunda situação aqui, ele estava para o leste, mas voltou. Que se você observar aqui na última situação, a região azul está uma volta completa, dando, portanto, uma volta no movimento. Já na situação aqui do meio, ele deu só a metade da volta, portanto, é um giro de meia volta, como quem se fosse a metade de uma laranja, que figura essa parte, essa região azul, é só a metade, então é um giro de meia volta. Bem, se esse é meia volta, o primeiro seria quanto da volta? Você vai observar que a primeira situação é a metade dessa situação aqui do meio. Se a situação do meio é meia volta, então a primeira situação é um giro de 1/4 de volta. Então, a gente também pode aprender ângulos nessas situações, né? Movimento de pessoas, movimento de objetos, como aqui no caso dos carros, né? Seja nas direções dos pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, ou nos quarteirões de uma rua, ou você está em uma posição e faz um giro em torno de si mesmo. É possível se perceber nessas situações a ideia de ângulos. Aqui no nosso caso, aprendemos quanto vale um giro de 1/4 de volta, que no caso aqui corresponde a 90 graus. Um giro de meia volta corresponde a 180 graus. E um giro de uma volta completa, no caso, corresponde a 360 graus. Ei, oi, como você está? Eu ia começar a minha rotina de exercícios para me manter em forma. O que eu mais gosto é o yoga. Como eu treinei bastante, eu posso me dobrar em qualquer ângulo sem nenhum problema. Você sabe o que é um ângulo? Não, eu vou te explicar.
O ângulo é o espaço entre duas retas que partem do mesmo ponto. Por exemplo, agora o meu corpo está traçando um ângulo. As retas que formam o ângulo se chamam lados, e o ponto em comum entre elas se chama vértice. No meu corpo, o meu quadril seria o vértice, e a parte superior e a parte inferior do meu corpo seriam os lados. Medimos os ângulos em graus. Os graus indicam a abertura que cada ângulo tem. Dependendo da abertura que tiverem, os ângulos são divididos em ângulos agudos, aqueles que medem menos de 90 graus. Ângulos retos, os que medem 90 graus. Ângulos obtusos, os que medem mais de 90 graus e menos de 180 graus. Ângulos rasos são aqueles que medem 180 graus. Esta é a minha posição preferida. É super fácil. O ângulo côncavo é o que mede mais de 180 e menos de 360 graus. Você viu como eu sou bom nesta posição? Olha, eu posso alongar ainda mais. Ui! Acho que eu exagerei. Bom, isto é um ângulo completo. Os ângulos completos são os que medem 360 graus. Acho que eu não vou fazer esta posição nunca mais. Tá doendo. Você viu quantos ângulos podemos fazer? Acho que hoje não era o meu dia, mas vamos revisar o que nós aprendemos. Os ângulos são formados por duas retas que chamamos lados. O ponto em comum entre elas se chama vértice. Para classificar os ângulos, medimos a sua abertura. Esta se mede em graus. Dependendo desta medida, os ângulos podem ser agudos, medem menos de 90 graus. Retos, medem 90 graus. Obtusos, medem entre 90 e 180 graus. Rasos, medem 180 graus. Côncavos, medem mais de 180 graus. E completos, medem 360 graus. E isso é tudo sobre os ângulos. Espero que vocês tenham aprendido, amigos. Eu acho que vou chamar uma ambulância. Muito bem, pessoal. Esse é o transferidor. É um tipo de régua bem diferente, né? Ele é um dos instrumentos que se utiliza para medir ângulos. Então vamos aqui observar esse transferidor. Ele mede 180 graus e a contagem, ó, começa aqui, ó, a partir do zero. Grau zero é o valor que ele mede. Aí no caso ele vai de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50 até 180 graus. Da mesma forma, você pode contar aqui, ó, na parte externa, ó, do 0 grau, de 10 em 10 também, ó, até chegar nos 180 graus. Todo transferidor tem essa linha aqui, ó, esse ponto aqui, que é para ajudar você a verificar, construir ou medir o ângulo em questão, tá certo? Então esse ponto aqui é muito importante. Para você que tem esse transferidor e quiser medir ou construir, vai ver que ele é muito importante. É aqui onde fica o nosso vértice. Vamos aqui para o nosso primeiro exemplo sobre como medir um ângulo utilizando o transferidor. Bora lá, observa essa primeira situação aqui, ó. A gente pega o transferidor, veja onde que é o ponto. Então a gente coloca aqui o vértice do ângulo. É importante destacar o seguinte aqui, ó. Essa linha que está aqui na horizontal tem que estar alinhado com o zero, ó. Você vai observar que o zero do transferidor tem que estar exatamente alinhado com a reta de baixo, sem perder o foco aqui, ó, do lado aqui do vértice. Tem que estar alinhado. Pronto. Se você tiver esses dois pontos alinhados, ó, o vértice e o zero, então você vai conferir quanto é que fica a outra régua, ó. Ele parou entre os 110 e 120. Lá em cima, você vai ver que entre os 110 e 120, ó, tem ali os 115.
só que a linha está um pouquinho acima do 115. Então, bora combinar que seja 116 graus, tá certo? Então, essa linha aqui, a semi-reta, vai medir 116 graus. Então, esse ângulo, pelo transferidor, mede 116 graus. Bora aqui para outra situação. Nessa outra situação, a gente vai mais uma vez colocar aqui o ponto do transferidor no vértice do ângulo e também no zero aqui, ó. Os dois pontos já estão definidos, o zero e o vértice. E, portanto, fica fácil localizar o ângulo da outra semi-reta. Vamos ver? Contar 0, 10, 20, 30, 40, 50 e... Está entre 50 e 60, né? Está entre 50 e 60 e lá em cima você vai ver aqui, no caso seria o 55, você vai ver que ele está um grau antes, né? Então no caso você vai ver que é o 54 graus. Então é um valor aproximado de 54 graus. Então a gente coloca aqui, ó, 54 graus. Então essa é a maneira que se utiliza o transferidor para medir o ângulo, tá certo? Serve tanto para medir como também para construir. Ok, bora lá. Você sabia? No ano de 4000 a.C., os egípcios e árabes tentavam elaborar um calendário. Nessa época, se acreditava que o Sol levava 360 dias para completar a órbita de uma volta em torno da Terra. Assim, a cada dia, o Sol percorria um pouquinho dessa órbita, ou seja, um arco de circunferência de sua órbita. Esse ângulo passou a ser uma unidade de medida e foi chamado de grau. Então, para os antigos egípcios e árabes, o grau era a medida do arco que o Sol percorria em torno da Terra durante um dia. Porém, hoje sabemos que é a Terra que gira em torno do Sol. Mas se manteve a tradição e se convencionou dizer que o arco de circunferência mede 1 grau quando corresponde a 1 sobre 360 dessa circunferência. Ok, pessoal, vamos aqui para os nossos exercícios, então, depois de termos visto alguns conceitos e ideias a respeito do ângulo, a respeito dos ângulos, tudo bem? Bora aqui para a primeira questão. Quais dos elementos abaixo representam o conceito de ângulo? Qual dessas aqui representam a ideia do que a gente viu a respeito de como se constrói, como que aparece um ângulo? Só com um ponto é possível se traçar um ângulo? Um ponto e uma reta, onde um não está coincidindo com o outro, sem o ponto fazer parte da reta, é possível criar um ângulo? Não, né? Nesse aqui eu tenho duas retas e o ponto, só que uma das retas não tem a mesma origem que a outra reta. É possível criar um ângulo? Não. Então a nossa resposta correta é qual? A letra C. Duas retas que tem o mesmo ponto de origem e essa abertura aqui é o que a gente vai chamar de ângulo. Essa abertura aqui, tudo bem? Portanto, na primeira questão a resposta correta é a letra C. Ok. Vamos então para a nossa segunda questão. Essas questões aqui são fáceis porque trazem apenas conceitos básicos de como ter a ideia de ângulo. Segunda questão. Qual a unidade de medida usada na representação dos ângulos? Para mim, trabalhar com ângulos, eu vou utilizar qual unidade de medida? É o metro? É o grau? É o segundo ou é o grama? Qual dessas aqui representam serve como unidade de medida dos ângulos? Metro é medida de comprimento, né? Segundo é medida de tempo e grama é medida de massa. Com certeza a gente vai ficar com a nossa letra B, que aqui no caso sem querer eu coloquei letra A, mas aqui na realidade é a letra B, grau, tudo bem? Vamos então para a nossa terceira questão. A terceira questão diz assim: no giro de uma volta completa, o ângulo mede quantos graus? Então quando eu dou um giro completo, ele vai medir quantos graus? 30, 90, 180 ou 360? Vamos analisar aqui a situação. Olha só que eu vou desenhar aqui o ciclo dos ângulos, na qual a gente percebe uma volta completa, como é que é? Fica totalmente tudo de azul, né? A gente sabe que o primeiro aqui é
0 grau, aqui é o de 90, aqui é o de 180, aqui é o de 270, e quando completar a volta completa vai estar medindo quanto? 360 graus. Então esse aqui é um ciclo que o aluno pode estar utilizando para ele ter como base no momento de classificar os ângulos e ter a noção de giro também, tá bom? Então com certeza quando ele dá uma volta completa, ele saiu daqui do 0 grau, girou e chegou novamente concluindo a volta. Então ele deu uma volta de 360 graus. A gente vai ficar com a letra D. Na quarta questão, diz assim: dê a classificação dos ângulos e as medidas de suas aberturas. Em seguida, desenhe o círculo dos ângulos. Deixa eu ver aqui. Pronto. Dê a classificação dos ângulos e as medidas de suas aberturas. Então, essas são as classificações, né? Ângulo nulo, ângulo obtuso, ângulo reto, ângulo, agudo, ângulo reto, ângulo obtuso, ângulo raso, ângulo côncavo e também ângulo completo. Existem todos esses 7 ângulos aqui, tá certo? Aí que eu resolvi colocar A, B, C, D, E, F, G para poder dizer como funciona cada um. Aí ele pediu para a gente dar a medida de suas aberturas. O ângulo nulo mede quantos graus? 0 grau. O ângulo agudo vai de quanto a quanto? Vai de 1 grau até 89 graus. O ângulo reto, aqui em termos de números inteiros, tá bom? O ângulo reto vai de mede só exatamente 90 graus. O ângulo agudo vai do 91 até os 179 graus. O ângulo raso mede exatamente 180 graus. O ângulo côncavo vai do 181 até o 359, pois o ângulo completo, como a gente acabou de ver na questão anterior, mede exatamente 360 graus. E se eu for representar eles no ciclo trigonométrico, aqui no caso você vai pegar seu lápis, se possível pega uma régua, para poder você construir aqui o ciclo dos ângulos. São duas retas, tá certo? Que ajuda duas retas cruzadas, formando ângulos de 90 graus, para que assim a gente possa desenhar o ciclo bem bacana, tudo bem? Então você pode pegar o seu lápis e fazer esse desenho aqui. O ângulo nulo, mede aqui 0 grau, o ângulo agudo vai, esse aqui é um nulo, o ângulo agudo vai essa região aqui, ó, essa abertura, que vai de 1 a 89, o reto mede exatamente, aqui é o agudo, o reto mede exatamente esse aqui de 90 graus, o obtuso vai essa abertura aqui, ó, que vai do 91 até o 179, que é chamado de ângulo obtuso. Temos o ângulo raso também, que é esse aqui, e depois temos o ângulo côncavo, né, que vai do 181 até o 359. Por fim, nós temos o último, que é o de 360 graus, que é o ângulo completo, tudo bem? Então, se você estiver assistindo esse vídeo pelo canal, você pode apertar um pause e anotar essas informações aí da quarta questão. Vindo para a nossa, aqui no caso é o ângulo completo. Vindo para a nossa última questão. Qual instrumento é utilizado para medir ângulos? Qual desses instrumentos é utilizado para medir ângulos? Será que é uma régua comum? Será que é o transferidor? Será que é a balança? Ou será que é o termômetro? A régua serve para a gente traçar o quê? Retas. A balança serve para a gente medir pesos, massas, não é verdade? O termômetro serve para a gente medir temperaturas. Então, com certeza, a gente vai ficar com a nossa letra B, que no caso é o famoso transferidor, que pode ser esse de 180 graus ou esse de 360 graus. Tudo bem, pessoal? Então, com isso aqui a gente está encerrando o nosso exercício. Espero que você tenha aprendido. E amanhã a gente trará mais uma aula falando a respeito dos ângulos. Tudo bem? Muito obrigado. Vamos lá! Viu como é fácil identificar os ângulos? Eles estão em vários lugares. Quando for na aula de amanhã, a gente vai trazer outras situações em que é possível verificar a presença dos ângulos. E, portanto, você será capaz de identificar eles, tudo bem? Muito obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal!